Boa noite. Como pode ser percebido desde o início, o tema hoje é sobre igreja. Está sendo falado sobre igreja. Perceberam? Estamos falando sobre igreja, sobre casamento, sobre noiva, sobre esposa, sobre Apocalipse 21. Como é que será a cidade? Né? Como será? Ainda não é. Né? Então, a nossa reflexão hoje é sobre Atos capítulo 12. É o tema que nós vamos, é a passagem bíblica que nós vamos hoje fazer uma reflexão. O livro de Atos, antes de ler o capítulo 12, me veio à mente o que endossa esse livro. É importante, quem está por trás de tudo isso. Né? Quem escreveu o livro de Atos é conhecido de todos, foi Lucas, o médico, historiador, pesquisador. Escreve para Teófilo, e ele escreve em Lucas, depois o Evangelho de Lucas, depois ele escreve Atos dos Apóstolos, a história dos apóstolos, ele vai escrever, né? Ele escreveu. E é interessante que ele fala de Teófilo, dos dois livros, tanto ele fala sobre as investigações que ele fez lá no início de Lucas, como também ele fala no início também de esse segundo livro, ele vai falar em Atos, capítulo 1. Mas é importante pensar no tema do livro, no assunto principal, que está, eu acho interessante, o autor do livro, vamos dizer assim, o personagem do livro é Cristo, que fala no final de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44, Jesus explica as Escrituras, está dizendo assim. Então aqui Jesus já tinha ressuscitado, né? E ele fala com os discípulos pouco antes da subida dele. No livro de Atos, capítulo 1, a gente vê ele falando um pouco antes da subida dele, falando com os discípulos alguma coisa, um pouco do que ele fala aqui, no capítulo 24 de Atos, no último capítulo, mais ou menos, os últimos 10 versículos. Ele fala assim: a seguir Jesus lhes disse, Atos 24, 44, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E ele continua dizendo, 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele está mandando ficar em Jerusalém, ele está falando com os discípulos. E aí então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Aí começa a aparecer a igreja, sempre no templo louvando a Deus. Hoje existem os desigrejados, né? A gente dá uma espetada já tem os desigrejados, né? Então, o Cristo haveria de padecer. Agora, é interessante ele dizer aqui também sobre a vinda do Espírito Santo. Então, eles estavam ali esperando a vinda do Espírito Santo, que Jesus já tinha prometido depois de ter sido morto e ressuscitado aqui, capítulo 1 de Atos, ele vai falar a mesma coisa, né? E também, antes da morte de Cristo, ele já havia falado, como é do conhecimento da maioria, do Consolador. Ele fala no capítulo 14 do Evangelho de João, e mais ainda no capítulo 16, ele fala que se eu não for, né, o Consolador não virá, né? Eu terei que ir para que o Consolador venha, né? Então assim, no capítulo 1 de Atos, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós
o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então começa com Jerusalém, Samaria, e até aos confins da terra. Então essa promessa que Jesus faz, ela se cumpre então, e é registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, começa a igreja. E quando é que acaba a igreja? Quando foi que acabou? A igreja não acabou, né? A igreja continua. Então, a igreja começa em Atos. Então, aqui a gente tem, no capítulo 2, a gente vai ver a descida do Espírito Santo, as manifestações, com poder. Ele fala que é poder, uma dispensação que começa, né? Acaba o judaísmo, e vem toda a perseguição. Então, em Atos, nós temos toda a perseguição dos judeus no início, que não aceitavam aquela mudança, uma nova dispensação, que foi provada pelo Senhor, onde eu acabei de ler agora, porque o Senhor veio para morrer como o Cordeiro de Deus, que João Batista anunciou, né? Então, assim, no Antigo Testamento há muitas passagens que falam da vinda dele para morrer pelos nossos pecados como Cordeiro de Deus. Que as pessoas não entendem no mundo, né? Que os judeus, guardando o judaísmo, não entendiam, né? Então o judaísmo era o povo que Deus escolheu, ia preparar esse povo para que esse povo fosse luz do mundo, porque esse povo mostrasse o Evangelho, mostrasse uma vida nova, mostrasse uma vida transformada. Deus quis preparar esse povo, vamos dizer assim, né? Para que esse fosse o povo exclusivo de Deus. E não foi, né? Eles não foram. Deus vai tratar com eles no futuro. Tem um remanescente de romanos, mas desse povo viria o reino de Cristo. Acontecerá antes, tem uma conta a pagar. Então, primeiro paga-se a conta, vem a justiça de Deus. Depois vai ser esse momento que nós foi cantado aqui, né? Apocalipse 21. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, né? Não haverá para aqueles que creem. Eu hoje estava conversando com uma pessoa que falava de justiça, de fazer certo. Ninguém faz certo. Quem acha que faz certo? Ninguém faz tudo certo. Do ponto de vista de Deus, não, né? Então, do ponto de vista de Deus, ninguém está com foi cantado aqui, alvo mais que a neve. Ninguém está com a roupa tão branca e alvo mais que a neve, se não for através de Cristo, que morreu por nossos pecados, no nosso lugar. Então, o que a Bíblia está dizendo, o que a Bíblia diz o tempo todo, é que ele viria. É isso que Cristo diz no final de Lucas. Lucas escreveu que ele, e o irmão citou aqui no caminho de Emaús, mas o mesmo capítulo 24, foi citado logo antes, quando ele conversava andando com aqueles dois discípulos que caminhavam, e aqueles discípulos diziam: vocês viram o que aconteceu nos dias? Quando ele chega, Jesus anda do lado, e eles falam assim, Jesus fala: o que está acontecendo? Jesus estava testando eles, né? Não, você está aqui visitando a cidade, não sabe, todo mundo sabe que o profeta morreu, foi executado. E Jesus falou assim, Jesus explica para eles, Jesus dá uma aula para eles. Tipo Estevão deu lá no capítulo 7 de Atos. E Paulo estava lá. E Paulo tinha o conhecimento secular. Paulo sabia tudo de lei. E aquilo ali, no meu entendimento, foi ali que o Espírito Santo começou a falar com Paulo. Paulo, cadê esse conhecimento? Quando Estevão deu uma aula explicando o fundamento do Antigo Testamento. Que coisa fantástica. Eu vejo o Estevão como uma espécie de como pai de Paulo, porque Paulo estava lá vendo Estevão explicando a vinda do Messias anunciado no Antigo Testamento como o Cordeiro de Deus. Paulo ficou confuso. E o que é que gera o Evangelho nas pessoas quando convencem? Ele gera quebrantamento, conversão ou revolta. E Paulo ficou revoltado. E Paulo perseguiu mais ainda a igreja. Aí no capítulo 9, Paulo tem que se tocar. Ele falou: não, realmente não tem jeito. Esse Cristo é o Cordeiro. E Paulo tinha todo o preparo para ser um homem que levava o Evangelho aos gentios.
Aos judeus veio por Pedro, vamos dizer assim, que faz a abertura. Até o capítulo 12, onde nós vamos ler hoje, Pedro, né? E depois Paulo, para os gentios, cumprindo a promessa do Cristo, que em Jerusalém primeiro, em Samaria e até aos confins da terra. Então os judeus nesse primeiro momento, os religiosos não convertidos, até ali eles perseguiam a igreja. Pedro foi preso 3 vezes até aqui. Aqui foi a 3ª vez. Ele foi preso porque os sacerdotes perseguiam, né? Porque eles não tinham entendimento. Jesus falou: o Senhor abriu o entendimento das pessoas, aqueles 2 do caminho de Emaús, né? Jesus abriu o entendimento e eles puderam entender, né, que o Cristo deveria padecer pelos nossos pecados. Então, filhos de Deus, nós somos como cremos e reconhecemos Jesus como Cordeiro de Deus, que João Batista falou lá no início do Evangelho de João, que tira o pecado do mundo, capítulo 1, não é verdade? Então, até aqui, a perseguição foi dos próprios judeus religiosos. Mas quando chega no capítulo 12, tem uma particularidade, é diferente aqui, né? Paulo, que era o perseguidor no capítulo 9, quando ele se converte, para um pouco a perseguição, né? Aí, agora nós chegamos no capítulo 12, a igreja está desenvolvendo, a igreja está crescendo, as pessoas estão se convertendo, e a igreja de Jerusalém, a igreja está fluindo, né? Está fluindo, não só em Jerusalém, Antioquia, foi o centro onde partiu as viagens missionárias, capítulo 13, começa, né? Mas aqui, eu não posso ir muito, porque senão eu vou agarrar demais, mas vamos ficar no 12, vamos fazer uma análise desse capítulo 12, de Atos, que fala sobre Pedro, a prisão de Pedro. Pedro é preso, então, e é registrado por Lucas, um historiador fantástico, que vai contar um pouco dessa história da prisão de Pedro, capítulo 12. E aqui diz assim: olha, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, e fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Então, aqui, vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos. Então, aqui o que acontece? Herodes, então, ele decapitou, mandou matar Tiago, daqueles 3 que estavam com Jesus, o tempo inteiro Herodes manda matar, né? Agora, o que fazer quando não há nada a fazer? Alguém fez essa pergunta: o que fazer quando não há nada a fazer? Né? Ou seja, Pedro agora estava preso e acorrentado, vocês vão ver, com soldados. Esse Herodes aqui, é o Herodes Agripa I. Ele era neto do Herodes o Grande. Herodes Grande, vou falar de forma bem resumida, para eu não ser muito longo, mas Herodes o Grande é o Herodes lá de Mateus 2, versículo 1 a 3, aquele Herodes que mandou matar as crianças até 2 anos. Esse é o Herodes o Grande, governava a grande parte de Israel. Esse Herodes governava Israel submisso a Roma, submisso ao governo de Roma. E esse Herodes o Grande, depois tem Herodes Antipas, filho dele. Esse Herodes é aquele que mandou matar João Batista, capítulo 14 de Mateus. Ele manda degolar João Batista. É o Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Depois nós temos um outro Herodes, esse Herodes o Agripa. Só que esse Herodes Agripa, ele era filho de Aristóbulo, ele era sobrinho do Herodes Antipas. Ele era neto, mas do Herodes o Grande, é filho de Aristóbulo, de outro filho de Herodes o Grande, porque eles eram uma tetrarca, quatro pessoas governavam. Esse Herodes, que agora é o Herodes Antipas, ou o Herodes Agripa, que é o personagem agora nesse texto, é o que matou então Tiago, o apóstolo. Então os Herodes gostam de matar, né? E o quarto Herodes, que seria o filho dele, o Herodes Agripa II, nós já falamos sobre ele numa escola dominical, que é, não na igreja, mas que é capítulo 26, o Agripa, chamado Rei Agripa, que foi o mais manso dos Herodes. É
o que Paulo conversou com ele e evangelizou ele no capítulo 26 de Atos. Foi aquele que falou assim: por pouco não me convence, né? Era aquele Herodes. Então, aí esse Herodes então manda matar esse, pronto, ele já mandou matar, foi morto, né? Mandou matar e foi morto. Então, foi morto aqui desculpa, foi morto Tiago. E a história continua. Pedro, ele mandou então, vendo que isso era agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Então Pedro foi preso durante o período da festa dos pães asmos. Ele falou: depois da festa a gente dá um jeitinho nele, né? A gente executa ele. A festa era mais ou menos 7 dias. Pedro estava preso. Agora, um ponto, né, que para consolo, a gente não sabe os caminhos de Deus, né? Então, assim, no caso para as pessoas que gostam de curiosidade, né? No caso dos dois irmãos, Tiago e João, vocês lembram daquela passagem que eles chegam para Jesus e falam assim: quando tiver o Senhor reino, que um de nós fique à direita e outro à esquerda, vocês lembram? Aí Jesus respondeu o que para eles? Marcos 10, 38 e 39. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Isso Jesus perguntou. Aí eles disseram, eu estou em Marcos 10, 38, 39. E eles disseram: nós podemos. Aí Jesus respondeu assim: em outras palavras, aconteceu, Tiago morreu, Tiago foi executado. Evidentemente que Tiago era um homem de Deus, um dos grandes das colunas da igreja, e a gente não sabe o plano de Deus. Todos estamos sujeitos, né? O fato de sermos cristãos não significa, alguém me fez essa pergunta, né? Que tem um famoso pastor, né, que eu não acompanho, então não vou falar, que ele está internado, entubado, e alguém mandou uma suposta reportagem que fala que ele prometeu água milagrosa que ia curar os membros do coronavírus. Eu não vi, eu não acompanho, eu só respondi aqui. Em outras palavras, aqui, o que está garantido para o cristão aqui, eu estava estudando isso quando eu recebi essa mensagem, é a paz de Deus. Em todas as circunstâncias, nós podemos ter a paz do meu Espírito de dentro, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Onde ele está? Só o capítulo. Exatamente. Mereceu um prêmio, Gabi. Então é o seguinte, agora, quando a gente continua, então, lendo, a gente vê, então, que nesse capítulo 12, a gente percebe que foi morto Tiago. Todos estão sujeitos a serem mortos, né? E aqui, prosseguiu também Pedro. Eram os dias dos pães asmos. Então Pedro estava preso. Pedro estava preso. Está dizendo aqui. E é o seguinte, outra coisa que eu anotei aqui. Com relação a Herodes, nós podemos dizer que Herodes era um líder. A família de Herodes dominava Israel. Nós temos algumas passagens, toda a autoridade é instituída por Deus. Deus tem um propósito com as autoridades, sejam bons, sejam maus. A Bíblia diz isso. Um exemplo de alguém que obedecia à autoridade e não levantava a mão sobre ela. Quem foi na Bíblia? Davi, muito bem. Davi, ele não desobedeceu, ele não passou por cima de Saul, que era um rei invejoso, né? E ele, olha que ele seria o substituto. Então eu chamo a atenção dessa questão por o tempo que nós estamos vivendo. Há muita revolta. A gente vê muita revolta contra autoridades. A gente vê muitas manifestações dos cristãos contra a autoridade. E a Bíblia diz, pelo menos em 3 passagens, que nós devemos respeitar e obedecer às autoridades. Tito, capítulo 3, versículo 1. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Romanos, capítulo 13, versículo 1, versículo 2.
devemos, não eu por exemplo, é as Escrituras, obedecer às autoridades, que foi Deus que instituiu. E se foi Deus que instituiu, se nós queremos honrar a Deus como Davi, um homem segundo o coração de Deus, nós devemos obedecer às autoridades, né? Assim diz a palavra. Então, Pedro estava guardado, né? Pedro foi preso, e a gente vê que ele ficou lá preso. Eram os dias dos pães asmos, era uma festa. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aqui entra de novo o que nós estamos falando desde o início: a igreja participando, a igreja orava por Pedro, que estava guardado. É interessante, né? Ele estava bem guardado, né? Então, assim, quando Deus quer fazer, o homem contribui com Deus. Ele estava guardando Pedro, né? Quando a gente olha as outras passagens da Bíblia, onde Pedro foi preso, eu não vou ler, eu vou mencionar. A gente tem outras passagens que ele é preso, por exemplo, em Atos 4, versículo 3. A gente tem outra passagem que é Atos 5, versículo 18. E a gente tem aqui ele é preso. É interessante que lá, em Atos, uma das vezes que ele foi preso foi pelo sumo sacerdote. Ele foi libertado. Da outra vez, o anjo de Deus, o anjo do Senhor veio, abriu as portas. Falou: vocês vão lá no templo pregar. E eles foram no templo pregar. Então era o sumo sacerdote com os soldados, prenderam eles. E eles ficaram presos. Então, naqueles momentos da história, eles estavam fazendo grandes sinais, Pedro, e a multidão estava com ele, né? A multidão, inclusive, o líder lá dos soldados ficou com medo de algemar Pedro para levar ele para apresentar aos sacerdotes, porque ele estava com medo do povo, porque o povo estava muito feliz com ele, com Pedro, e eles nem algemaram. Você vai ver nas citações anteriores, mas ele estava fazendo sinais, né? Ele estava curando e etc e tal. Claro, o Espírito Santo estava agindo através dele e de outros, né? E aquilo ali o povo estava muito feliz, trazendo coxos. Se você ler Atos, você vai ver isso, trazendo coxos, trazendo cego, trazendo pessoas endemoniadas, né? Agora, o que acontece com o povo? O povo está contra ele. Mas e o povo? E o povo? O povo agora está contra ele. Então, querendo fazer uma média com a política tem isso, né? O mal da política é esse, fazer média. Então, erram os políticos querer fazer média com outros grupos, né? Grupos de deputados, senadores, enfim, né? Então, assim, a política tem isso. Então, assim, o Herodes, ele queria fazer uma média com aqueles sumos sacerdotes, porque eles influenciavam na religião, eles podiam denunciar lá para o imperador, né? E isso acontece no céu com Pilatos, quando a gente lê a história de Pilatos também. Pilatos foi covarde, né? E a gente percebe também isso. Então, Pedro estava bem guardado. No versículo 5, estava guardado no cárcere, mas havia oração pela igreja. Então a igreja reunia na casa de Maria. Maria era a mãe de João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Então não é toda a igreja que estava reunida na casa de Maria. Eram alguns da igreja, não cabia todo mundo. Maria tinha provavelmente boas posses, tinha empregado. Então as pessoas estavam lá reunidas, diz o texto. E diz o texto também que essa Maria era mãe de Marcos, Marcos era primo de Barnabé, então ela era tia de Barnabé, né? Então eram os parentes lá, né? Os parentes. Então, oração na casa de Maria. Então, guardado da turba enfurecida. Alguns dizem que o povo estava enfurecido, sem entrar no detalhe, né? Então, os guardas estavam ajudando ele, né? Então, ele guardado, Deus no controle, oração incessante, né? Mas a oração era incessante, está dizendo aqui. Isso nos lembra de 1 Tessalonicenses 5,17. Nós podemos estar sempre orando em espírito, né?
E quando eu disse no início, como se fosse um título, eu disse: o que fazer quando não há nada a fazer? Muita coisa, a igreja tem sempre algo a fazer, que seja oração. A igreja tem sempre algo a fazer. O crente tem sempre algo a fazer, que seja vigiar. Vigiar e orar. É isso que Jesus falou quando ele estava orando lá no Getsemane: vigiar e orar, para que não entreis em tentação. A carne é fraca, né? Então, quem está vigilante durante a semana? Quem está vigiando? Quem está em espírito com o Senhor? Quem está ligado no Senhor? Com o Paulo? Quem está? Né? Quem tem a mente de Cristo? Com o Paulo, né? Então, o nosso trabalho é esse, a nossa arma é essa. Vamos continuar. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então, assim, tem uma coisa curiosa aqui, né? Pedro estava dormindo. Ué, mas como assim, dormindo? Aí eu volto lá no versículo que a irmã citou, citação. Ele estava em paz. A batata dele estava assando, mas ele estava em paz. Porque dormir uma noite antes de ser executado, ele só pode estar em paz, né? E é interessante a gente pensar nisso, que é outra coisa interessante, que ele ficou lá, Pedro ficou lá preso 6 noites pelo menos, 6 dias e 6 noites. Então Deus respondeu a oração na última hora. É interessante, no tempo de Deus. Isso nos faz lembrar de Daniel, que orou, a resposta veio imediata, teve resistência. Lá no livro de Daniel, 21 dias, né? Então, assim, o que fazer quando não há nada a fazer? Orar. Vamos orar. Por que não falar mal da autoridade? Vamos orar. E a vacina, que está aí, o pessoal está com medo da vacina. Vamos orar. E o coronavírus está vindo aí. Vamos orar. Vamos orar. E deixa o resto com Deus. Ok? Agora, quando a gente continua no raciocínio, a gente vê ainda: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor eis, porém, no versículo 5, versículo 6, ele dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Pedro não reagiu, Pedro estava acorrentado. Isso nos faz lembrar de 2 Coríntios 10, versículo 4, do cristão. Esse Pedro é aquele mesmo que cortou a orelha de um soldado, viu, gente? Né? Ele cortou a orelha de alguém quando Jesus, antes de ter o Espírito de Deus. O Pedro jovem, né? O Pedro petulante, o Pedro nós podemos fazer. Agora o Pedro experimentado está aqui, experiente, com o Espírito de Deus, dependente da graça de Deus, né? Esse Pedro, no capítulo 5 de 1 Pedro, 5, versículo 3, chama Marcos de filho. Esse Pedro, né? A gente tocar Pedro, foi, segundo os historiadores, quem ditou o Evangelho de Marcos para Marcos foi Pedro. Eles eram muito próximos, né? E tem muita característica de Pedro ali no Evangelho de Marcos, né? Então, a gente vê que 2 Coríntios 10, versículo 4, fala que as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas e toda altivez que se levanta contra Deus, né? Efésios 6, versículo 18 em diante, essa passagem muito interessante. Eu queria até ler um pouco, ela é muito conhecida, mas Efésios 6 fala o seguinte: é sobre as armaduras de Deus. Então Efésios 6 vai dizer o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. O dia mau é agora, né? Aí diz ainda: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Você vê que o anjo fala com Pedro assim: você deve cingir, veste-se na cara. Por isso que eu me lembrei
espiritualizando essa capa, ele fala cingido, vestido, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ele fala, calça Pedro, o anjo fala, calça Pedro, né? Ele vai dizer no capítulo 12, né? Que nós vamos ler. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui eles estão fazendo esse povo, eles estão praticando a súplica para os santos, no caso Pedro, que está preso. E há armas aqui, que armas que é? Espirituais, nossas armas. Aqui Paulo detalha, nesse Efésios 6, ele dá detalhes de como seria, né? Como seria. Pedro dormia, né? Quando a gente lê o Salmo 4, versículo 8, aqui no versículo 6, Pedro está dormindo tranquilo. Aí fala assim, ó, em paz também me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4, versículo 8, né? E o Pedro, esse Pedro, que passou por essa experiência, podia dizer assim, lá em 1 Pedro 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha a autoridade que esse homem tinha para falar isso, porque ele estava lá, preso, amarrado, acorrentado, no escuro, com 2 soldados, e ainda tinha 2 lá fora. Herodes tomou cuidado para que ele não fugisse, vamos dizer assim, porque ele já tinha ouvido falar, né, de que eles fugiram, vamos dizer assim, eles foram libertos. Ele colocou 16 soldados para guardar Pedro. E aqui diz que Pedro está tranquilo, ele está em paz, né? E ainda, eu citei, não andeis ansiosos, Filipenses 4, 6 a 7, né? Foi mencionado aí, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, o que a gente deve fazer? Colocar diante de Deus. Ele está falando de oração, porque ele fala assim, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, né? Versículo 6 e versículo 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará no vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então, quando não veio a bênção, quando o livramento não veio, o que vem? Vem a paz. A paz de Deus é que vem. Se o livramento vier, você, amém. E se não vier, vai morrer em paz, né? É isso que Sadraque e Mesaque disseram ao rei, né? Não é isso que eles disseram? Nós vamos para a fornalha, se Deus quiser nos livrar. Se Ele não quiser, nós vamos para a fornalha, porque nós não vamos adorar a imagem, né? Então assim, a Bíblia está toda entrelaçada. É fé, né? É fé. Jesus dizia, crê somente, né? A fé está em todas as Escrituras, né? Quando Jairo estava diante de Deus, o líder de Cristo, o líder da sinagoga, eu já lembrei o versículo, eu vou falar, né? E aí ele aparece aquela mulher com fluxo de sangue, interrompe ali, ela é curada. Jairo já tinha falado com Cristo, a filha dele estava terrivelmente doente. Aí até que Jesus curou aquela mulher. Aí quando Jesus termina, aí alguém chega lá das pessoas que acompanhavam Jairo e falou assim, não, a sua filha morreu, não precisa de incomodar o mestre. O que Jesus falou? A resposta é fantástica. Não tenha medo, crê somente. Essa palavra tem um peso muito grande. Não tenha medo, crê somente. Essa é a diferença. Crê somente. Esse é o ponto, né? Então, quando a gente continua no texto, versículo 7 vai dizer o seguinte: eis que, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então foi isso que o anjo disse, né?
Os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1, versículo 14. Então você não precisa ver o anjo, mas os anjos lutam e trabalham por aqueles que esperam em Deus. Aqui foi visível, né? Aqui é um testemunho de Pedro, registrado por Lucas. Você não precisa ver, mas o anjo é quem trabalha por nós. E ainda tem outro texto aí, né? Ao anjo do Senhor acampa aos redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. Então os anjos, eu brinco no trabalho, eu falei, é o anjo, né? Mas o anjo é de Deus, né? Então assim, tinha uma luz, o anjo vem de cima, tem uma luz, ele clareia tudo, aí isso faz levar João 8,12. Você só pode caminhar, sair certo, se tiver uma luz te iluminando. E aí Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, alguém só pode sair dessa prisão, que é o pecado, né? Só se ele for clareado e receber a luz de Deus, que é o Cristo, né? Que é o caminho. Eu sou o caminho, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não pelos meus méritos, se não for por Ele, né? É outra citação. Então ele recebe um toque de Deus para despertar. E ele acorda, precisa ir caminhar. João 14,6, Jesus falou, eu sou o caminho, né? A verdade e a vida. Então, é preciso seguir adiante, né? Conhecer a palavra, a verdade. João 8,32, está até na moda, né? Falar João 8,32, né? E João 17, santificam-os na verdade. É a palavra de Deus que nos santifica, ou seja, é estar com ela na mente, né? Enchendo a nossa mente, não de coisas, de baboseiras durante a semana, né? Mas de versículos e passagens bíblicas. Se a gente não encher a mente das passagens bíblicas, né? Nós vamos estar enchendo de coisas inúteis, lixo, né? É isso que acontece. Aí a gente continua lendo. Eu vou dar uma lida um pouco maior e vou fazer um fechamento desse texto, né? Uma lida um pouco maior, a gente faz um resumo e fecha. Versículo 8, disse-lhe o anjo, eu já li no versículo 9, então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia com medo do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu o postigo do portão, veio a criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então lhes abriram, viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calasse, voltou-lhes como se o tirara da prisão. E acrescentou, anunciar-lhes a Tiago e aos irmãos. E saiu e retirou-os para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. E Herodes, tendo procurado e não achado, achando-o submetendo a sentinela inquieta, ordenou que fosse injustiçado. E descendo da Judéia para Cesaré, Herodes passou ali algum tempo. Os reis da terra se levantam. Aqui tem uma perseguição de reis. A perseguição contra a igreja sempre acontecerá. A oposição
vem, em última análise, de Satanás. A oposição à igreja, o avanço da igreja acontece em vários lugares do mundo. Algumas são diretas, são proibidas, em alguns países socialistas, por exemplo. Mas o tropeço para o avanço da fé, ele acontece também de outras maneiras. Por exemplo, no Ocidente, com a questão de lembra lá da história de Números 22, como é que chama o profeta lá, Números 22? Balaão. Então Balaão, ele armou uma cilada. Então assim, o mundo cristão, quando ele não está ligado nas coisas do alto, quando ele olha para o mundo, ali está uma armadilha que ele pode cair. Não é verdade? E quando ele bebe de fontes seculares, muito de fontes seculares, pode cair em armadilha. Quantos amaram esse mundo? Não é verdade? Vamos citar apenas um. Paulo citou um. Demas me abandonou. Por quê? Porque ele amou o mundo presente século. Então, a perseguição, a fé, ela não é só frontal, ela não é só bater de frente, como aqui nesse caso. Né? A perseguição ao avanço da igreja acontece de várias formas. Acontece, por exemplo, através de doutrinação, nas escolas, por exemplo. Né? Então, assim, isso aconteceu, isso sempre vai acontecer. Há várias formas de tentar minar o avanço da igreja que continua avançando. Né? Então nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Quando a gente olha para Salmos 2, o versículo 2 e o versículo 4, fala um pouco dos reis. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos a sua atadura. Quem é o ungido de Deus? Não preciso dizer, Cristo. Né? Então assim, se levantam, na verdade, contra o Cristo. Ataduras, na verdade, quem estava preso, a verdadeira prisão era Pedro. E ele se sente preso. Por quê? Porque a vida da igreja, ela condena o mundo. É por isso que o grande inimigo do mundo não é capitalismo, não é socialismo, não é nada. É a igreja. É o cristianismo verdadeiro, é a fé. Por isso Jesus falou: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós estamos de passagem, somos peregrinos. Né? Então, o que Deus vai dizer então de todas as artimanhas, toda a organização do mundo atual, né? Para poder minar a igreja? O que Deus diz? Você vai para esse o que você lembra? No mesmo versículo 4, Salmo 2, fala assim: aquele que está sentado nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Por quê? Porque o propósito de Deus vai ser alcançado, queiramos ou não, vai ser alcançado, e Deus será glorificado. Como diz o irmão aqui, o irmão Leonel falou que, né, Deus nos dá a oportunidade de glorificar, Deus será glorificado. O que Herodes queria? A glória. Eu não vou ler o final. Herodes queria a glória. Ele morreu. Ele começa matando e termina comendo de bicho. Morre. Esse Herodes tinha muito poder. Ele tinha um terreno muito grande. Ele teve um problema com o pessoal de Tiro e Sidom. Eles estavam com medo dele. Ele vai lá e sobe para falar das roupas reais. E eles falam: ele parece um Deus. Meio que bajulando ele, e ele se inchou, né? Orgulho. E o que a Bíblia fala? O que Deus diz em outra passagem sobre a glória deles? Lá em Isaías: eu sou o Senhor, a minha glória eu não darei a outra. Nós não estamos aqui para receber glória e louvor. A honra, a glória e o louvor pertence a Cristo. Eu sou o Senhor, diz Deus. A minha honra, a minha glória eu não darei a outra. Então, por isso devemos achegar-nos a Deus, reconhecê-lo como nosso Deus, Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, e a Ele expressarmos todo o nosso louvor, toda a honra e toda a glória, porque Ele sim
é o merecedor de todo louvor, de toda a honra e de toda a glória. Nós vamos parar por aqui, não vamos esticar muito para não ficar longo, mas eu vou falar de um versículo, porque o que me chamou a atenção aqui foi a questão da igreja de Deus. E eu vou ler aqui Hebreus 10, versículo 25, conhecido de muitos, onde diz: não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. Admoestações é advertência, conselho, reprimenda, repreensão, né? Então a igreja tem o papel de estar reunida e intercedendo a Deus, que nos ouve e que usa, né, dos recursos que Deus tem. E o nosso recurso é a fé, como já dissemos. E a igreja deve estar reunida, congregando, louvando, adorando, buscando ao Senhor, confiando que Deus, tudo Deus fará, conforme a sua vontade. Então o nosso papel é estarmos reunidos, né? Estarmos sempre juntos, louvando ao Senhor. Então, Salmo 126, eu vou ler Salmo 126, um pedacinho aqui, para fechar, para terminar, quando diz, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, né? Que fala a sorte de Sião, que é Jerusalém, ficamos como quem sonha, né? De quem Deus restaura? Quem agrada a Ele, né? Quem está obedecendo, né? E nossa boca se encheu de riso, e nossa língua de júbilo. Júbilo é cantar. Mas quem está alegre, cante louvores. É o que nós temos aqui há pouco, né? E entre as nações se diziam: grande coisa o Senhor tem feito por eles. As nações viram seu restaurando a sorte de Israel. Nossos vizinhos veem, as pessoas veem Deus abençoando a sua vida, trazendo paz, alegria, mansidão, domínio próprio, né? E tudo mais, os frutos do Espírito, né? E o que eles vão dizer? Vão perceber, eles vão dizer: grandes coisas o Senhor fez por essas pessoas, né? É o que aconteceu com Israel, né? Grandes coisas o Senhor fez por nós, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Ele está dizendo: por isso estamos alegres, que estejamos em todas as circunstâncias alegres e gratos ao Senhor. Que assim seja. Amém.